Passe todos os dias tentando ser um pouco mais sábio do que quando você acordou. Desempenhe seus deveres fiel e bem. Sistematicamente, você avança, mas não vai ser algo rápido. No entanto, você prepara a disciplina para quando o desafio chegar. Encare um passo de cada vez, dia a dia. No final do dia, se você vive o suficiente, a maioria das pessoas recebe o que merece. Charlie Munger. Charlie Thomas Munger é um investidor americano, empresário, ex-advogado imobiliário e filantropo. É considerado o mentor e o grande parceiro de Warren Buffett. E é com grande prazer que eu gostaria de apresentar para eles aqui para vocês em mais um vídeo do canal Mente de Holder. Então, se você quer saber um pouco mais sobre ele, fique aqui com a gente que vai ser muito bacana esse conteúdo. Antes de tudo, se você gosta de finanças, investimento, mercado de buy and hold, mercado americano, tanto de ações quanto de rates, quanto de assuntos de mercado financeiro, não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Isso vai ser super importante para a gente compartilhar mais experiências, eu poder saber um pouco mais de vocês e vocês também receber mais de perto os vídeos que eu posto aqui toda semana. Então não esquece de se inscrever no canal, que é super importante. Charlie Munger, ele é vice-presidente da Berkshire Hathaway, o conglomerado norte-americano liderado por Warren Buffett. O mestre de Omaha descreveu ele como seu melhor parceiro. Estando junto na maioria dos tempos, ele é considerado o bilionário mais irreverente do mundo. No período em que Warren e Charlie estão trabalhando juntos, cada dólar investido rendeu em torno de 20 mil reais. Isso é uma marca histórica e que os dois conseguiram ao longo de muitos e muitos anos de trabalho árduo e de parceria. Simplesmente investindo no capital da empresa em negócios crescentes e sem alavancagem financeira, além de serem empresas prósperas e de ser uma constante do buy and hold, de comprar essas empresas e manter elas ao longo do tempo. Com certeza é uma história que vai ficar para a eternidade. Charlie é conhecido como companheiro apenas pelas pessoas que não conhecem ele muito bem. Para quem conhece ele mais de perto, ele é um intelectual ferozmente ávido por conhecimento e que gosta muito de leitura. Buffett, seu grande parceiro, o descreve como ele marcha ao ritmo da sua própria música, e é como praticamente ninguém mais está ouvindo. Charlie é conhecido por a sua mente fluente e multidisciplinar. Uma vez quando perguntaram para ele o motivo do seu grande sucesso, ele respondeu simplesmente: "Eu sou racional". Charlie Thomas Munger nasceu em 1º de janeiro de 1924, em Omaha, Nebraska. Sua mãe, Tori, veio de uma família rica e muito culta, e isso acabou passando muito para ele essa vontade de ler e esse gosto pela leitura muito forte desde cedo. Seu pai, Al, foi um advogado de sucesso, que veio da extrema pobreza e conseguiu se tornar um juiz federal. Isso impactou muito Munger na juventude, de como uma pessoa conseguiu, através dos seus próprios esforços, conseguir muito sucesso profissional. O jovem Charlie estava imerso numa rotina e numa disciplina de dedicação e de autodisciplina, tanto com os estudos quanto com o aprendizado. Embora ele tenha trabalhado na Buffett & Son, uma mercearia de propriedade do avô de Warren Buffett, ele nunca cruzou o caminho com Warren na infância, somente indo se conhecer anos mais tarde. Charlie e Warren, eles têm 5 anos de diferença, sendo que Charlie é mais velho. Charlie deixou Omaha para ir para a Universidade de Michigan em 1941. Lá ele estudou matemática e 2 anos depois ele foi se alistar para o exército americano. Na época, ele foi para Caltech e também para o Alasca, onde ele acabou estudando meteorologia. Dentro do exército, ele nunca acabou indo para um combate, graças a Deus. Mas foi nesse período que a vida dele mudou drasticamente quando ele conheceu sua primeira esposa, Nancy Huggins. Após, Charlie se inscreveu na alma mater de seu pai, a Harvard Law School. A princípio, o reitor de Harvard rejeitou a inscrição dele, pelo fato de ele não ter feito a graduação anteriormente de matemática em Michigan. Porém, o reitor cedeu após uma ligação de Roscoe Pound,
Ele era ex-reitor de Harvard e era amigo pessoal do pai de Charlie, então isso ajudou muito ele conseguir entrar em Harvard após essa ligação. Nessa época, ele se destacou muito na Universidade de Direito, ele já estava muito inteligente, muito estudioso e conseguiu se graduar com honra ao mérito na Universidade de Harvard. Uma curiosidade muito legal aqui é que tanto na universidade quanto no exército, ele desenvolveu uma habilidade muito bacana que era de jogar cartas. O que você precisa aprender é desistir cedo, quando as probabilidades estão contra você. Ou se você tem uma vantagem muito grande, te apoia nela. Não vai ser todo dia que tu vai achar uma oportunidade muito grande, com uma probabilidade muito forte de vencer. A oportunidade vem, mas não vem com frequência. Então, quando ela chegar, aproveite ferozmente. Após a formatura em Harvard, em 1949, Charlie, Nancy, a sua esposa e os filhos se mudaram para a Califórnia. Lá ele ingressou numa firma de advocacia. Alguns anos depois, Charlie se divorciou da primeira esposa, porém ficou muito próximo dos filhos. Ele sempre foi um pai muito presente na família. Nessa época da separação, Charlie passou por muitos problemas. A morte de seu filho, uma catarata que o deixou cego de um olho, e anos depois ele fez uma reflexão sobre essa parte da vida e que é muito interessante como ele reflete sobre o tema. De um modo geral, inveja, ressentimento, autopiedade e vingança são modos desastrosos de pensamento. A autopiedade fica bem próxima da paranoia. Toda vez que você encontra sua autopiedade, ninguém vai ligar para sua causa. Seu filho pode estar morrendo de câncer. A autopiedade não vai melhorar a situação. É uma maneira ridícula de se comportar. A vida vai ter golpes horríveis e injustos, não importa. Algumas pessoas vão se recuperar, outras não. E nesse caso, acho que a atitude que o Epicteto teve foi a melhor. Ele achava que toda má sorte na vida era uma maneira de se comportar melhor. Toda má sorte na vida era uma oportunidade de aprender algo. E que o nosso dever não é emergir na autopiedade, mas utilizar esse golpe terrível de uma maneira construtiva. Essa sim é uma ideia muito boa. É muito interessante de ver qual a reflexão dele e principalmente porque ele mesmo teve um filho que morreu de câncer, que é algo muito duro, e como ele reage e como ele pensa. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não esquece de comentar aqui embaixo e também de se inscrever no canal, além de deixar o like. Isso vai ser super importante para o nosso crescimento e também para uma experiência mais próxima, tanto minha quanto de vocês. Nessa época, foi que Charlie investiu pela primeira vez em um negócio, comprando parte de uma empresa de transformadores que não estava indo muito bem e que era cliente dele no escritório de advocacia. Junto com todas essas mudanças em relação ao divórcio, a primeira investida dele, com 9 anos, um dos filhos dele, Terry, morreu com leucemia em 1955. Já em 1956, Charlie conheceu a sua segunda esposa, Nancy Borthwick. Os amigos dele sempre riam e fazem uma piada que ele só consegue lembrar o nome da segunda esposa porque é o mesmo da primeira. Então é uma marca diferente que Charlie carrega junto com ele e é uma curiosidade bacana sobre o bilionário. Logo após esse casamento, Charlie já tinha 2 filhos com a primeira esposa e teve mais 4 com essa segunda, totalizando os 6 filhos que ele tem hoje. Ele sempre foi uma pessoa muito workaholic, muito ávida por trabalho e que passou grande parte do seu tempo de população economicamente ativa dentro do escritório. É muito fácil de ver que ele gosta muito de trabalhar. Paralelamente, ele sempre foi muito presente na família, sempre um conselheiro dos filhos e um paizão, digamos assim. Alguns anos depois, em 1959, o pai de Charlie morreu. E aí ele voltou para Omaha, tanto no enterro quanto no velório do pai, e foi nessa oportunidade que foi a primeira vez que ele e Warren Buffett conversaram. Os dois, eles tinham amigos em comum, mas ainda não se conheciam. E foi nessa estadia, nessa vez que ele foi para Omaha, que os amigos em comum colocaram eles em contato. Instantaneamente houve um match, houve uma ligação muito forte entre os dois. Logo após ter passado todos esses ocorridos e os fatos, Charlie voltou para a Califórnia, mas eles continuaram num contato muito forte, tanto por telefone, trocando mensagens, estruturando os primeiros negócios do que seria a Berkshire Hathaway.
Gradualmente, Charlie passou a exercer um papel de conselheiro financeiro de Warren, também uma espécie de mentor, e uma parceria muito grande foi se formando entre os dois. Warren morando ainda em Omaha e Charlie ainda na Califórnia. Charlie continuou investindo no mercado da Califórnia, ele investiu numa imobiliária com o amigo dele em 1961, ele estava construindo seus próprios apartamentos para construir e revendia, e logo depois ele acabou fundando a sua própria empresa de advocacia, com alguns de seus colegas mais próximos da sua antiga firma. Logo no seu primeiro empreendimento, ele já mostrou ser uma pessoa muito brilhante para os negócios e muito capaz de verificar o mercado em volta e achar belas oportunidades. 2 anos após esse primeiro empreendimento, ele já acabou vendendo com um lucro muito bom e ele pegou todo esse dinheiro e acabou investindo em outros negócios na região. Ou seja, ele foi criando um network muito grande na Califórnia, principalmente no ramo imobiliário, que ele conseguiu monetizar e alavancar os negócios deles naquela região. Paralelamente, ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de arquitetura, de olhar os ambientes, então a base que o sucesso financeiro estava vindo, ele conseguia se deliciar um pouco com isso e também ele construir novas casas em que ele conseguia colocar o olhar dele dentro delas. E nessas novas casas ele conseguia identificar tendências imobiliárias e, consequentemente, conseguia vender por elas com um valor um pouquinho maior do preço de mercado praticado na época. Dentro da empresa de advocacia, um dos primeiros clientes dele foi Warren Buffett, que eles já se conheciam de tempos passados, juntamente com as empresas que no futuro se tornariam a Berkshire Hathaway. Mesmo parando de advogar e de estar no mercado da Califórnia e focando no mercado imobiliário, a marca que ele deixou no direito foi muito forte e ele teve um legado muito bom e uma sabedoria muito grande de análise, de parte jurídica e de questões legais em que ele manteve ao longo dos anos nos negócios futuros. E ele sempre teve uma marca de potencial intelectual, de estrutura democrática de remuneração, e era muito diferente de ver na época que os salários da companhia deles eram escolhidos por votação aberta. Então as pessoas que trabalhavam lá sabiam quanto os outros recebiam. Charlie passou por alguns momentos bem difíceis perto dos anos 70. Nessa época, a sua mãe faleceu e uma cirurgia que não deu certo acabou o deixando cego de um olho. Porém, de maneira alguma, ele deixou que isso o impedisse de seguir seus planos e seus pensamentos futuros em relação tanto às empresas quanto ao andamento da sua vida. No final dos anos 70, nesse mesmo período, foi que a Berkshire começou a adquirir várias e várias empresas para compor o seu portfólio atual. Nessas aquisições, a filosofia de investimento era baseada em filosofias bem simples: reconhecer valor, examinar minuciosamente os negócios e enfrentar os problemas de frente, ao invés de fórmulas de crescimento misteriosas e complicadas. A sagacidade e a sabedoria mundana de Charles e a sua experiência ao longo dos anos passados ajudou muito ele a resolver os problemas dos negócios e das aquisições, e também consistia em modelos mentais alinhados para ele estar presente em mais de um negócio. Munger sempre afirmou: bons negócios são negócios éticos. O modelo de negócios que se baseia em truques ou em coisas falsas está fadado ao fracasso. E a gente imagina de trazer essa realidade hoje para como é a nossa economia brasileira, todo o nosso histórico e como a gente pode ver bons exemplos de ética, de resultado, de disciplina, de inteligência e também de paciência ao longo dos anos. Munger sempre falava: em toda a minha vida, eu nunca conheci alguma pessoa que tenha algum conhecimento tão grande sobre determinado assunto que não leia arduamente sobre ele. E esse é um dos porquês que ele sempre leu demais, e como ele tem um conhecimento gigantesco sobre várias frentes de negócio e sobre vários assuntos. Em março de 2019, Munger possuía em torno de 2 bilhões de dólares de patrimônio líquido. E isso o colocaria numa posição de grande riqueza dentre os maiores investidores globais e também uma posição de grande destaque na Berkshire, sendo o número 2 de Warren Buffett. Ele sempre vai ser conhecido pela sua inteligência, pela sua leitura voraz,
pela sua capacidade de resolver os problemas e também de dar conselhos a Warren Buffett. Com certeza a vida dele, tanto de Charlie quanto de Warren, não seria a mesma se os dois não tivessem se encontrado ao longo do caminho. É aquelas coisas que a gente vê e acha, tinha que ser os dois. Então é algo que eu vejo muito e eu me espelho muito no Charlie em como a disciplina dele, como a inteligência dele e principalmente como a paciência gera bons resultados no longo prazo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Charlie também não sabia. Só que a gente leva esses exemplos para ver como a paciência no longo prazo e a série de ações repetidas bem feitas, dia após dia, pode nos gerar muitos frutos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado!